Boa tarde, galera do terceiros anos. Quem vos fala é o professor Zé Robson, Geografia. Bom, eu quero colaborar com vocês, tentar ajudar no máximo possível. Eu enviei para vocês uma PowerPoint de um assunto chamado Produção do Espaço Geográfico e os Planejamentos Regionais. Então eu vou dar uma olhadinha aqui com vocês nas etapas de que eu coloquei para que a gente possa se explicar um pouquinho, tá? A primeira etapa aí está falando sobre a produção do espaço geográfico no Brasil. Então, tem vários itens aí que eu queria conversar com vocês. Primeiro, está falando sobre a ocupação pelos índios, a natureza, a natureza como era no Brasil, a chegada dos colonizadores, o cultivo da cana-de-açúcar e o povoamento do litoral, e os latifúndios e a monocultura, e por final era os arquipélagos econômicos, que eu mandei para vocês também. Então vamos lá. Então, para a gente começar, o que eu quero que vocês entendam? A gente vai falar sobre a ocupação do espaço brasileiro, né? O tamanho do Brasil hoje é 8.547.000 km². E como é que chegou até 8 mil desde a época do descobrimento? Então a gente tem toda uma história para falar. Primeiro, a natureza era predominante aqui no Brasil, tá? Era a paisagem brasileira, então era completamente predominante. E só já havia aqui os índios que ocupavam esse território, né? E ele era espalhado em todo o território nacional. Viviam relativamente da caça, né? Em harmonia com a natureza, com o meio ambiente, né? Ele utilizava apenas o necessário para a sua sobrevivência. Então ele vivia em harmonia com a natureza. Aí foi aí que chegaram os colonizadores europeus, né? Os portugueses. Então quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a fazer a exploração, né? Irracional e predatória, né? Como por exemplo, ele trouxe para cá a muda da cana-de-açúcar, os primeiros retirada da Mata Atlântica no Brasil foi o pau-brasil, né? Porque nós fomos uma colonização de exploração, né? Tudo aqui era explorado e levado para a metrópole lá em Portugal. Então começou com o pau-brasil, depois eles trouxeram a muda da cana-de-açúcar da África, território brasileiro muito fértil no litoral, então tudo que se plantava dava. Foi o caso da cana-de-açúcar, né, aqui no Brasil. Então, cana-de-açúcar aqui foi a primeira, era chamada a monocultura da cana-de-açúcar. Como era espalhado em todo o território nacional, né, no litoral, foi aí que houve o crescimento do povoamento, né, crescimento populacional e povoar o litoral. Como éramos uma colônia de exploração, então tudo que fosse plantado aqui, tirado, era enviado para Portugal. E nessa meio da produção e da plantação da cana-de-açúcar foi aí que surgiu o nome dos grandes latifundiários, né? Aliás, grandes latifúndios, né? Latifundiários são donos das terras. Foram o latifúndio e, consequentemente, a monocultura de cada plantação. Aqui no Nordeste foi a cana-de-açúcar, lá no Norte foi o latex, que tem o latex, né? E lá no Sul, no Sudeste do Brasil, foi o café, né? Isso aí a gente vai falar depois. Então, vocês sabem como era a colonização, como eu já havia falado, né? Que é diferente da ocupação lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos teve dois tipos de colonização, um de exploração e um de povoamento. É por isso que o norte dos Estados Unidos é bem mais rico do que o sul dos Estados Unidos, porque houve dois tipos de exploração. Ou seja, dois tipos de colonização, uma de exploração e uma de colonização. Que isso veio acontecer mais tarde no Brasil, né? Para justamente ocupar o que a gente chama hoje o território brasileiro. Então, e logo em seguida, até 1930, né, a economia brasileira era baseada em três tipos, que era a borracha, né, o latex, que era extraído lá na Amazônia, no norte, né, a cana-de-açúcar, que era aqui no Nordeste, e o café no Sudeste.
Então, tudo isso, essa economia não tinha uma relação, tá? Então, por isso que cada região tinha a sua economia, ok? Agora eu vou dar uma pausa aqui, porque senão não vai dar para eu enviar para vocês esse vídeo, porque fica muito carregado, para ajudar na outra participação do outro slide, tá ok?